Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que esteja bem com cada um que estará vendo esta mensagem, uma mensagem de Deus para o seu coração. Este é um programa semeando a palavra da verdade. Já há alguns anos a gente tem pregado tanto na rádio, tinha um programa na rádio, como também na televisão, e agora estamos aqui no YouTube. E aí eu peço a você que está nos assistindo, que você venha dar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, para que você possa assim estar nos ajudando a divulgar essa mensagem para outras pessoas. Eu sou o pastor José do Nascimento, sou pastor da Igreja Batista Nacional e estamos aqui nesse propósito de ensinar a palavra. Uma das coisas que Jesus disse em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 9 e o versículo 10 do mesmo Salmo 119, o salmista ele pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esta é a mensagem e o propósito que Deus colocou no meu coração para poder estar ensinando, para poder estar pregando, ministrando a palavra ao seu coração nesse dia maravilhoso. Quero ler um texto. Eu quero ler só 3 versículos e depois nós vamos discorrendo o texto para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, é Gênesis, no capítulo 41. Nós queremos estar lendo aqui para a glória do Senhor, o versículo 49 e o versículo 50 e o 50 até o 52. Louvado seja o nosso Deus. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Em outro texto diz a medida desconhecida. Antes de chegar à fome, nasceu 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim e disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Queremos meditar nesses 2 versículos apenas, mas é um versículo poderoso e nós queremos falar da trajetória de um homem a quem Deus quer usar. O que sucede, o que acontece nessa trajetória, nesse período da vida de um homem, da vida daquele a quem Deus quer usar. Então nós vemos o texto de Gênesis capítulo 41. Eu li só o resumo daquilo que quero falar nessa noite. Vindo para a história de José. José tinha 11 irmãos. Era ele mais 11. Então eles eram 12 irmãos. José era filho de Jacó, que nasceu na velhice de Jacó. A mulher de Jacó, que ele amava, que era Raquel, não podia lhe dar filhos. Então ele teve filho com Lia, ele teve filho com Bila, ele teve filho com as 2 servas das suas mulheres. Mas Raquel não tinha filho. Já na velhice de Jacó, Deus abriu a madre dela e nasceu José e Benjamim. José, a quem eles chamam de José, que quer dizer Deus acrescentou. Então José
era um acréscimo de Deus na vida de Jacó. Era algo que ele não esperava, algo que veio no final da sua trajetória, no final já da sua vida, na sua velhice, veio esse filho. Esse filho Jacó o amava de uma maneira poderosa, e isso lhe causava nos seus irmãos ciúmes. E os seus irmãos se irritavam quando via como José era ser chegado a Jacó e como Jacó era chegado a José. E tudo quanto eles faziam de errado no campo, José, ele relatava ao pai. E os seus irmãos tinham ódio dele. Os seus irmãos o odiavam. E depois José teve um sonho e contou o sonho aos seus irmãos. O que ele sonhou? Ele sonhou que ele viu que eles estavam colhendo trigo. E de repente, ele estava levando o feixe de trigo e o feixe caiu de todos eles. E se levantaram. Também o feixe que José carregava se levantou e os demais se dobrou diante dele. Os seus irmãos passaram a odiar, ainda mais quando ele falou isso, porque os seus irmãos entenderam que eles se dobrariam diante de José. E diz, quer dizer que nós nos curvaremos a ti, que seremos seus escravos. José teve um outro sonho. Esse sonho, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E se irritou os seus irmãos. O seu pai Jacó, estando eles na mesa pela manhã tomando café, ele conta o sonho, seu pai diz para ele, quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos se curvaremos a ti? Mas não falou nada, porque se tem uma coisa que José entendia, que Jacó entendia, era de sonhos. Então Jacó entendia de sonhos, sabia sobre os sonhos. Aqui começa a trajetória de José. Estando os seus irmãos apacentando as ovelhas, os rebanhos de seu pai, o seu pai manda ele para saber de notícia dos seus irmãos. E quando os seus irmãos o contemplam de longe, então olham para ele e dizem, lá vem o sonhador. Geralmente quando você tem sonho, geralmente quando você apresenta algo que é grande, algo que espanta as pessoas, eles se chamam de sonhador, ou eles se chamam de louco, eles se chamam de maluco, eles vão contra o seu sonho, porque a fé é individual. O propósito de Deus é na vida de cada um. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Aquilo que Ele já planejou fazer, Ele vai fazer, por mais que venha obstáculo, por mais que Satanás possa usar alguém, possa usar pessoas ou circunstâncias para poder te parar. O que Deus tem para a sua vida vai acontecer. É inevitável, ninguém pode parar a mão de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Os seus irmãos então disseram, nós vamos pegar José. E eles queriam matar José a qualquer custo. Mas Rúben, ele disse, não vamos fazer isso, vamos lançar ele numa cova. E lançaram ele numa cova e a cova estava vazia. E a Bíblia diz que mais tarde passava uma caravana dos ismaelitas. Então eles disseram, nós vamos lucrar com o nosso irmão. Nós vamos ter lucro, não precisamos matá-lo, mas vamos vender como escravo. E venderam José. José, desesperado, apavorado, ele vai com aquela caravana. Quando vem Rúben, o mais velho, vai procurar José. Cadê José? Venderam José para o Egito. Mataram um animal, pegaram a túnica tolar que Jacó havia dado a José, rasgaram ela, passaram no sangue do animal e trouxe para o seu pai dizendo, uma fera do campo o pegou, o devorou, estraçalhou nosso irmão. Jacó entristeceu e José foi para o mercado de escravo no Egito. Eu vejo a expressão, alguém diz José do Egito. Não, José no Egito. José nunca foi do Egito. Ele era cananeu e foi para o Egito. Então ele estava no Egito. E aí começa a sua trajetória do mercado de escravo, ele vai para a casa
de Potifar. Esteve na casa de Potifar por 7 anos. E diz a Bíblia que tudo quanto ele colocava a mão, Deus prosperava na casa de Potifar. O oficial do faraó ficou bem rico, muito mais do que era antes, porque a mão de Deus operava através da mão de José, e a prosperidade de José veio na casa de Potifar e enriqueceu-se Potifar. Mas chegou um dia em que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Queria de qualquer meio, qualquer custo, que José se deitasse com ela. José disse para aquela mulher: tudo quanto tem nessa casa, o seu marido colocou sobre a minha responsabilidade, colocou em meu poder, menos você. Você é vetada para mim. Jamais eu vou pecar contra o meu Deus e contra o meu senhor Potifar. Um dia, um pastor amigo meu, foi meu professor em algumas matérias. Ele estava querendo saber o que é temer a Deus. E ele então vai no dicionário, o dicionário diz respeito, respeitar a Deus. E ele está muito pobre. Ele passou dias nesse pensamento. Ele estava construindo uma igreja, estava em cima do andaime, ali na construção. E quando ele estava sentando o tijolo, Deus falou com ele o seguinte: você quer saber o que é temer o meu nome? Lembra de José no Egito. Temer o meu nome não é ter medo de mim. Temer o meu nome é você ter a oportunidade de pecar e não pecar. José, ele não pecou, ele não falhou. Na hora que Deus precisou dele, ele estava ali. Isso lhe custou a liberdade. Veio uma calúnia contra ele e ele foi parar na prisão.